quando eu fui para a Rádio Tupi, na época, a Rádio Tupi era um desafio. E quando eu cheguei, eu levei um susto, porque a Rádio Tupi era muito fraca e tinha uma audiência muito pequenininha. Eu estava na Globo com 88% de audiência. Não que eu tivesse essa audiência, a rádio tinha. Mas você foi para ser o número 1 na Tupi. Porque é uma coisa que eu nunca comentei isso, eu nunca falei isso publicamente. Vou falar isso aqui pela primeira vez na história. Nunca falei. Nem podcast, nem... É exclusivo, então. Não, essa é exclusiva mesmo. Quando eu cheguei da Espanha e tinha esse convite do Edson Perrota para ter uma reunião na Rádio Tupi, eu nunca tinha entrado na Rádio Tupi, nunca tinha pisado na Rádio Tupi. Eu comentei com alguém, que eu não me lembro se foi com César Rizzo, Antônio Porto, com alguém, eu comentei com alguém. Não me lembro quem era o companheiro da época, que estava, inclusive, saindo. Acho que era o... Não me lembro com certeza, não. Mas eu comentei com alguém. E esse alguém, isso passado 10 dias, comentou com alguém da direção. Chegou nos ouvidos da diretora. Rapidamente, esse negócio, no Rádio Corredor, espalham tudo, né? E aí, o Raul Brunini, que fazia basquete comigo, que fez algumas viagens comigo, eu era o principal narrador de basquete, já era naquela época o titular de basquete, o Garotinho era o titular do futebol, mas eu fazia jogos importantes, inclusive com apoio, né, do Garotinho, porque ele fazia a escala. E eu fazia jogos do Brasil e Alemanha, por exemplo, jogos importantes de seleção, Flamengo e Vasco, clássicos. Então, eu era um segundo de muito prestígio, tinha o conhecimento, né? Os ouvintes me conheciam bem, porque eu já estava há 20 anos ali. Quem ouvia aquele prefixo estava acostumado comigo. E a galera, aparentemente, gostava, tanto que a audiência era muito alta. Comigo, com o Garotinho, que éramos os narradores principais. E aí, o que acontecia? Nessa época, em que a Rádio Tupi queria muito me levar, vou falar isso aqui, nunca falei. O Raul Brunini me chamou na sala dele e chamou o Paulo Mourão, que era o diretor financeiro. Aí ele disse para mim, olha, vai virar o ano, em 89, nós queremos que você seja o titular. Eu falei, como assim? E titular? Eu falei, mas eu não posso ser o titular. Tem o Garotinho, como é que vai ser? Vão ser os dois titulares? Não, você se prepare para ser o titular, que nós vamos fazer um contrato novo com você. E tudo bem, soltar foguete por um lado, porque eu entrei como 38º numa equipe de 38. Se eu já era o segundo, eu só podia entrar como 38º mesmo, era um moleque, não sabia nada. Já tinha caminhado pra caramba. Eu tinha andado pra caramba. E claro que o degrau superior era o objetivo, porque também era o último degrau, porque você não, além de titular, você vai ser o quê? Não tem como, né? Mas aquilo me incomodou pelo carinho, pela amizade, por tudo que eu tenho, pelo respeito profissional, pelo aprendizado com o Garotinho, que sempre foi amigo, sempre foi o cara que... Eu troquei muito sempre com ele e tal, meu amigo, muito amigo. De todos os narradores, a minha maior proximidade era com o Zé Carlos. Pelo estilo de narração e tal, embora o Cury fosse um fenômeno, mas já não estava mais. E o Garotinho, que tinha sido já um ídolo antes... passou a ser mais do que mega companheiro. Então, aquilo me incomodou por esse aspecto. Foi aí que eu resolvi falar para o Perrota que eu ia aceitar, então, fazer a reunião com ele. E aí fiz. Aí marcamos na Laranjeiras, na casa do Périx Leal, que era o diretor-geral. Ele era diretor executivo, ele não era condômino, não era dono, mas ele era o diretor executivo da Rádio Tupi na época, que quem decidia era ele. E aí eu cheguei para uma reunião na casa dele às 7 horas da noite, saí às 4h30 da manhã, contratado. Eu só não morri de fome, não sei por quê. Não deram comes e bebes? Não, tinha, mas era um improviso, porque o que estava previsto ali era uma reuniãozinha. Mas como a coisa foi evoluindo, ganhando corpo, e aí eu falei, está na hora de eu aceitar esse desafio, porque a Rádio Globo estava com 88% de audiência, cara. O resto estava todo mundo mortinho. Eu falei, eu vou ter que pegar isso aqui e fazer mágica, fazer milagre. Por isso que eu fiz questão de levar o Saldanha. Eu queria levar o Apolinho, originalmente. Meu ídolo, meu supremo ídolo. As melhores coisas que eu aprendi, com o Apolinho. Inclusive a própria liderança, porque eu fui liderar uma equipe.
E liderar é muito difícil. As pessoas... Liderar é você motivar, inspirar e passar ideias concretas para o grupo e esse grupo comprar suas ideias. Como é que você faz? Se você não conseguir inspirar, você não conquistar corações e mentes, você não vai poder liderar. E eu tinha que liderar um grupo fracassados. Então, para isso, eu levei o Heraldo Leite, o Yata Anderson, levei 10 ao todo. Comigo. Dei uma arrebentada na equipe da Rádio Globo. A Rádio Globo era tão forte na época. A Rádio Globo era, na época, o que a Tupi é hoje. O que aconteceu? A Rádio Globo levou uma pancada imensa, mas é um elefante levando uma agulhada. Não sentiu muito, não, cara. A audiência custou muito para assimilar. E mesmo com toda a publicidade que a Rádio Tupi procurou fazer, demorou muito a haver resposta. No 6º mês eu já estava desesperado. Falei, pô, caramba, não vai acontecer nada. Aí começou. Eu ia te perguntar isso. Você chegou a duvidar da sua decisão, de alguma forma? Duvidar que eu digo assim, de ver que a audiência começou a demorar um pouco a migrar, você começou a ficar em dúvida se, pô, peguei o barco certo? Não, mas eu tinha um aprendizado grande. Eu já tinha 20 anos de rodagem, eu não era tão inexperiente. Claro que batem certas dúvidas, né? Mas eu já tinha aprendido com o Valdir Amaral, que tinha experiências na Rádio Continental, com vários companheiros de convívio mesmo, e eu já sabia que a audiência de rádio, ela não muda da noite para o dia, não é um estalar de dedos, que foi o grande erro da Rádio Globo a partir do ano 2000, mais ou menos. Começou a fazer coisas que contradiziam aquilo que o bom senso indicava. O rádio é o seguinte, até hoje acontece uma coisa fenomenal, que era uma das marcas. O Apolinho já estava na Rádio Tupi há 9, 10 anos, a gente saía para almoçar, e a direção, eu era o chefe da equipe, ia com o diretor-geral, o diretor de programação, com o Marcos Di Giacomo, que está hoje, é o nosso mega, o Pelé, né, dessa área. Na época, o Ricardo Henrique, que era filho do diretor-geral, que era o Alfredo Raimundo. A gente saía muito para almoçar. E as pessoas diziam, pô, não sei o quê, Berira, Paulinho, eu te ouvi na Rádio Globo. Vem cá, o cara está 10 anos, 9 anos. Você não viu na Rádio Globo, você ouviu na Tupi. É Tupi, é verdade. Pô, desculpa, não, eu ouvi na Tupi, eu ouço você na Tupi. Só que, e a gente comentava depois, quando saía ali daquele cenário, mas isso aconteceu mais de 1000 vezes. O quê? Uma coisa que já tinha acontecido na Rádio Globo com aqueles que vieram da Tupi para a Globo. O cara dizia que tinha ouvido ele na Tupi. Ele estava ouvindo na Globo. Por quê? Porque a pessoa que trabalha no dia a dia, o cara é bancário, motorista, motorista de táxi, hoje Uber, né? E táxi também. Ele é pedreiro, ele é bancário, ele é advogado, engenheiro, ele é qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele está ocupado com o dia a dia dele e tal. O futebol é da área do entretenimento, da diversão. Ele acompanha aquilo ali porque ele está torcendo para o time dele e tal, ele gosta do fulano, do Beltrano, porque do narrador tal, do comentarista tal, mas ele não tem a preocupação, ao ser abordado pelo Ibope ou por qualquer instituto de pesquisa, ele não tem o compromisso de acertar o canal. Se você perguntar para mim, por exemplo, olha que eu sou do meio há 5 décadas, se você perguntar para mim, o pessoal de televisão dos outros canais que não sejam da TV Globo, eu vou ter uma dúvida imensa. Eu só sei que a Isabelle Benito é do SBT, porque eu sou fã, adoro, sou de paixão. Os outros eu já não sei. Não, o Faustão é da Band, saiu agora recentemente, está saindo e tal. Os outros você mistura, da Rede TV, da Band, da Record, não sei aonde. Pô, eu fiz programa anos a fio na Record, as pessoas não sabiam direito se era na Record, se era no SBT, que canal era. Fiz na CNT, a mesma coisa. Entendeu? Então, o ouvinte respondia assim. Então eu sabia que o Ibope demorar a acontecer era natural. Porque os caras que eu estava dando share para a Rádio Globo para quem estava me ouvindo. Porque o cara ouvia o Luiz Penido narrando, João Saldanha comentando. Eu estou ouvindo a Rádio Globo. Ele me ouviu 20 anos, aquele negócio. Entendeu? Então, demora muito para pegar no breu. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.